Pensar melhor nos faz melhor, então vamos pensar um pouco sobre o tema da Síndrome da Péssima Mãe. Agora imagine você. O que é uma boa mãe para você? Que atributos essa boa mãe tem que ter? Acho que você deve ter pensado, se parar um pouco. Ela deve ser gentil, abnegada, compreensiva. Mas será que você também pode incluir nessa equação que seja uma mulher feliz, uma mulher satisfeita, emocionalmente saudável? E são precisamente essas últimas características que mais beneficiam a criação dos filhos. Mas se para você o conceito de uma boa mãe é aquela que é abnegada, que é paciente demais, se você for uma mulher e se tornar mãe ou se já é mãe, você pode sofrer da chamada síndrome da péssima mãe. E esse termo não se refere à atuação da mulher em termos que são objetivos, mas à maneira como ela percebe em relação ao papel de ser mãe. É verdade que existem milhares de mães pelo mundo que se sentem culpadas, se sentem oprimidas, cansadas, estressadas, porque elas não se encaixam naquele perfil da mãe perfeita que toda a sociedade desenhou para elas. E, evidentemente, isso impacta de maneira negativa em sua saúde, tanto física quanto emocional, e também impacta na sua vida familiar. Portanto, a síndrome da péssima mãe, ela reflete o autoconceito negativo que as mulheres têm sobre o que é ser mãe. E daí vem emoções negativas. Entra em jogo quando você sente que não está indo muito bem, que não está à altura, que está deixando a desejar, que é incapaz de cumprir esses papéis que a sociedade diz que tem que ter. E, na verdade, essa síndrome é algo que é até recente. Está relacionado às mudanças sociais de hoje em dia. Porque algumas décadas atrás, o papel da mulher era o quê? Ser mãe, educar filhos, cuidar da casa e até cuidar do marido. E não à toa, existia a síndrome do ninho vazio, que quando os filhos iam embora, saíam de casa naturalmente, para viver suas vidas, as mulheres entravam em depressão profunda, desenvolviam alguns transtornos. Afinal de contas, foi colocado na cabeça delas que, ora, como você pode não estar realizada se você está cumprindo o seu papel de cuidar da casa, do filho e do marido? Só que ser humano consegue se realizar só isso, fazendo apenas isso? Então, nos últimos tempos, a incorporação das mulheres no mercado de trabalho, tudo mudou. As mulheres se viam como pessoas que também têm os seus próprios sonhos e desejos, querem realizar algo mais do que somente casa, comida, filhos, crianças. Então a mulher deve ter sucesso na carreira, cultivar amizades, manter a forma, se desenvolver pessoalmente, cuidar do relacionamento. E isso tudo sem abrir mão dos antigos papéis da mãe devota, da dona de casa, que não pode deixar nada fora do lugar. Tem que estar tudo em ordem. E não bastasse isso, né? Ainda tem os homens, os maridos, que ainda fazem questão de, além de não ajudar, ainda bagunçar. Quantas vezes? Quantas mulheres eu já não ouvi que dizem que o marido é mais um filho,
que dá até mais trabalho do que as crianças às vezes. Bem, esse cenário é na verdade exaustivo e até impraticável. É verdade que alguns homens, muitos, né, estão até cada vez mais envolvidos nas tarefas parentais e domésticas. Alguns conseguem quebrar esse paradigma mais facilmente e outros ainda estão muito, eu diria que, apegados a esse padrão antigo. Outros não conseguem apenas. Até tentam, mas não conseguem. Porque é como se fosse uma programação que vem há gerações, e inclusive na sua própria educação. Mas é uma regra não escrita, né? Que indica que tarefas domésticas são tarefas femininas. E que os homens apenas dão a sua ajuda. E aí está implícito uma sobrecarga nessas mães e que fica difícil sustentar. Como é que você sabe que pode estar sofrendo a síndrome da péssima mãe? Bem, eu vou lhe dar alguns alertas. Você se preocupa constantemente com seu desempenho como mãe? Tenta se manter informada, se esforça para melhorar a cada dia, mas ainda sente que todas as decisões que toma estão erradas? Você se sente culpada por trabalhar e deixar seus filhos a cuidar de outras pessoas, sejam parentes ou babás? Quando você se dedica a si mesma, aos seus amigos, ao seu parceiro, você não consegue se divertir porque sente que deveria estar com seus filhos. O tempo que você passa em casa é gasto tentando dar conta de tudo? Ou seja, você limpa, cozinha, organiza, cuida de tudo e é muito difícil pedir ajuda? A culpa às vezes a leva a ir contra seus próprios princípios educacionais. Para compensar seus filhos por suas faltas, você acaba sendo mais permissivo do que gostaria ou tentando disfarçar as suas carências com bens materiais? Bem, essas são algumas dicas. Mas então como evitar essa situação? Para o seu bem e também para o bem da sua família, é hora de fazer umas mudanças. Tem que parar de sofrer com essa síndrome. Então se concentre nas seguintes questões. Seja realista. Analise e entenda que é impossível dar conta de tudo. E você não deve se sentir culpada por isso. Então, diminua as suas exigências. Você não é só uma mãe. Não há nada de errado você querer melhorar nas outras áreas da sua vida além da maternidade. Não é egoísmo, é na verdade necessário. E quando você fazer isso, dá atenção à sua carreira, suas amizades, seus hobbies, lazeres, altos cuidados, você vai se tornar uma mulher mais feliz. E sendo mais feliz, mais saudável, mais satisfeita, naturalmente, você vai conseguir ser mais capaz de oferecer para os seus filhos o seu melhor. Você tem o direito de delegar, de pedir ajuda. Não precisa fazer tudo sozinha. Você e seu parceiro têm que colaborar na educação e em casa de forma igual, distribuindo a carga mental, tarefas domésticas. É válido contratar babá, empregada, matricular seus filhos em creche, receber ajudas, enfim. E deve se concentrar em cada momento. Quando estiver com seus filhos, aproveite, mas quando estiver trabalhando ou qualquer outra coisa, aproveite também. Não se culpe pensando que deveria estar em outro lugar. Seja clara quanto ao seu estilo educacional e seja fiel. Não deixe a culpa transformar você na mãe que não quer ser.
Não tenha medo de impor limites, não superproteja e nem seja muito permissiva. Então, libertar-se dessa síndrome de péssima mãe leva algum tempinho. Talvez precise fazer terapia para poder vencer essas travas emocionais. São crenças que estão arraigadas não só em você, mas na sociedade, na cultura, há muito tempo, há décadas, há séculos ou milênios. Você pode receber críticas do seu entorno, porque ser uma mãe que trabalha e cultiva outras tarefas na sua vida, e é provável que sua própria voz interior, essa voz na sua cabeça, tente colocá-la de volta no mesmo jogo que todo mundo está tentando fazer você jogar. Mas lembre-se que você é humana e tem limites. E os seus filhos precisam de uma mãe que seja feliz. Seus filhos não vão querer, quando crescerem, saber que foram o motivo para que você fosse uma pessoa infeliz e que não realizasse seus próprios sonhos. Não caia na ilusão de que é tão romântico assim ser mãe, a maternidade é romântica e tal. Então muitas pessoas pensam que ter um filho é o ápice da realização de uma mulher. E aí supõe que esse é um momento de alegria, de satisfação plena, né? E que só isso dá sentido à própria vida. Mas não é de surpreender que muitas mulheres se sintam confusas e culpadas ao experimentar o que chamamos de solidão na maternidade. Bem, é claro que a maternidade é sim uma coisa bonita, tal. Portanto, é necessário dar visibilidade ao lado menos agradável de ser mãe, ao desafio e dificuldades que isso implica. É ao lado que as pessoas querem negar. Como se dissesse, não diga que é tudo maravilhoso, tal. Então, e aí calam as vozes que é como se fosse proibido reclamar, sofrer, dizer que não é esse mar de flores todos. Então essa mãe acaba se sentindo sozinha. Chamamos isso, né, da solidão da maternidade. Então, a vida de uma pessoa, né, muda drasticamente, né, quando se tem um filho. Muda demais. Corpo, principalmente para a mãe, né? Então, o corpo da mãe muda, não só a questão da barriga, mas às vezes podem desencadear varizes, dores nos ossos, dores nas mamas, mudanças hormonais, podendo acarretar até doenças psicológicas, emoções se intensificam. E não é só a gestação ou o parto, mas e também depois, para amamentar, para criar um filho. Toda a rotina muda. Não é algo simples, simplesmente não é algo simples. Né? Então há muito estresse psicológico que esse novo papel acarreta. Um papel que em muitas ocasiões quase elimina o resto dos papéis que compõem a identidade de uma pessoa. É como se varresse na vida da pessoa todas as outras áreas da sua vida. Se não tomar cuidado, uma mudança assim, em que precisa de uma dedicação quase que exclusiva, nos primeiros meses de vida principalmente, se não tomar cuidado, essa mãe vai levar essa mudança de vida para o resto da vida. Então acontece que de repente a mãe não é mais a esposa, não é mais a filha, não é mais a amiga, não é mais a profissional. Ela é só mãe. E pronto, final. Seu filho precisa dela o tempo todo, porque ele precisa sobreviver. Precisa dela para comer, para tomar banho, para se vestir, para existir. Então, apesar do fato de a mãe poder ter ajuda do pai, bem, às vezes, e também dos seus outros parentes, às vezes também, não se compara.
É ela que tem que passar quase que o tempo todo junto com o bebê. Então, falta de sono, exaustão física, ausência de companhia de adultos podem fazer a mãe sentir o peso da maternidade. Um peso do qual ninguém lhe falou e pela qual ela pode se sentir tremendamente culpada. Não é possível que uma mulher se sinta tão triste, tão apática e oprimida. Não deveria estar eufórica, né? Porque ela não se sente realizada por ter tido um filho. O sentimento de solidão é extremamente comum nas mães durante os primeiros anos de vida de seus filhos. Assumir a maior parte da criação e fazê-lo sozinha pode prejudicar muito o seu humor. Então é preciso informar as mulheres da existência desse problema e fornecer recursos para que ela possa superá-los. Para fazer isso, primeiro precisa esquecer a culpa. Você não precisa estar bem realizado o tempo todo. Todas as emoções são válidas. Você pode sentir, expressar, falar. Só porque você se sente exausta, não significa que você não ama seu filho ou que é uma mãe ruim. É apenas um alerta. Você precisa de um tempo para recuperar uma parte de você. Então não tenha medo de pedir ajuda, de recorrer a quem possa lhe ajudar. Permitir que outras pessoas cuidem da casa, cuidem do bebê, para que você possa passear. Não, ele que se culpa só disso. A avó ali tomar um sorvete e se culpa só por causa disso. Essa saída não é só uma saída. É uma forma de preservar a sua saúde. A última coisa que a mãe, uma mãe deve fazer é sentir que está vivendo uma prisão, como se fosse uma escrava.